Essa é a disciplina Irrigação, ministrada na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. É o tópico 3, Irrigação Localizada, e estamos na aula 9, que ministra Projeto Agronômico, que inclui elementos para projeto de irrigação localizada. Eu sou o professor Rogério Teixeira de Faria, sou docente do Departamento de Engenharia e Ciências Exatas da FCAV. Nessa parte, vamos ver uma característica do sistema de irrigação localizada, que constitui a área molhada nesse sistema. Em comparação com a irrigação por aspersão, sulcos, se faz a irrigação da área total. Se irriga a zona radicular, se irriga a linha e a entrelinha. Então, todo o terreno é molhado, por exemplo, aqui na aspersão. Na irrigação localizada, tem dois tipos de situações. Uma de plantas isoladas, outra de plantas em fileiras. As plantas isoladas são colocadas as linhas laterais ao longo da linha da cultura, acompanhando a sobrecopa, e podemos ter uma situação em que os gotejadores vão aplicando água em pontos discretos ao longo da linha lateral, formando então esses pontos de umedecimentos e não são irrigadas as entrelinhas. Outra condição de plantas isoladas, podemos utilizar um microaspersor ou vários gotejadores que vão irrigar essa área da sobrecopa, essa área ocupada pela uma planta. Então, nesse caso típico de microaspersão, mas pode ser também gotejadores. E esse é o caso típico de gotejamento. Então, são plantas isoladas. Em plantas em fileiras, essa situação é típica para gotejadores, em que os gotejadores são colocados ao longo da linha lateral e há uma sobreposição entre os bulbos molhados dos gotejadores. Então se forma uma faixa molhada, em que forma abaixo da terra um túnel molhado e que supre toda a zona radicular da cultura. Também, nesse caso, não se faz a irrigação na entrelinha. Então, visto aqui, uma visão vertical, nós vemos aqui a área ocupada pela planta. A P é a área ocupada pela planta e a linha de emissores que forma essa área molhada. Então, essa aqui é a representação da área molhada. E que tem a sobreposição entre os emissores, então se forma aqui uma faixa molhada, que tem um determinado diâmetro dessa faixa molhada. Nesse outro caso aqui, é uma área molhada sem sobreposição, tipicamente de aspersores, né? Microaspersores colocados sem sobreposição. Então se forma uma área molhada que se irriga essa planta, né? Então se tem aqui o espaçamento entre plantas, essa aqui é a área ocupada entre plantas e espaçamento entre linhas. Então aqui é entre linhas, L, e aqui é entre plantas, o espaçamento entre essa planta e essa outra planta, que é igual a essa distância. E entre linhas seria uma planta aqui e outra aqui.
Então, a porcentagem de área molhada é dada pela área molhada pelo EBSUR e a área ocupada pela planta, AM por AP, e vezes 100. Então, a porcentagem de área molhada é essa quantidade em relação à área ocupada pela planta. Da mesma forma que seria essa área em relação à área ocupada pela planta. Fazendo distinção entre área com sobreposição e área sem sobreposição. Nesse caso aqui é o diâmetro da área molhada vezes esse comprimento. Esse comprimento é o espaçamento entre a planta. Essa aqui é a área molhada e dividido por o espaçamento entre plantas e dividido pelo espaçamento entre linhas, ou seja, a área ocupada pela planta vezes 100. No caso de 100 sobreposição, que você tem essa forma de círculo, a porcentagem de área molhada é a área desse círculo, que é πr ao quadrado, é π vezes o raio dessa circunferência, dividido pela área ocupada pela planta, que é espaçamento entre plantas vezes espaçamento entre linhas. Essa redução dessa área molhada, ela diminui a perda de água por evaporação. A gente irriga uma menor área e a planta e o solo vão perder menos água. Mas, porém, existe um critério de diminuição dessa área ou faixa molhada. Então, esse critério depende do tipo de cultura. Então, culturas em fileiras, deve-se umedecer a faixa contínua, essa faixa contínua aqui, para irrigar uma ou duas fileiras, de tal forma que essa faixa, a área molhada dessa faixa, deve variar de 33% a 67% da área ocupada pela planta. Ou seja, a porcentagem de área molhada em plantas em fileiras deve variar de 33% a 67%. E culturas de maiores espaçamentos, em que se faz essa irrigação com área molhada sem sobreposição, a fazer com que a porcentagem de área molhada seja próximo da área da copa. Então, molhar a sobrecopa. Em clima úmido, esse tipo de aplicação deve variar entre 20% a 67%. Em clima árido, deve ser maior que 33%. Lógico, 33% até 100%, que seria molhar toda a sobrecopa. Como exemplo de cálculo, vamos fazer o exercício 1. Nesse exercício, a cultura a ser irrigada é a laranjeira em clima úmido. Essa cultura está no espaçamento de 7 metros por 4 metros. E vamos utilizar a microaspersão, um emissor por planta. Vamos colocar um emissor por planta numa linha ao longo da linha de culturas. E esse emissor, ele tem um raio molhado de 1,7 metros. Então, ele faz um círculo de irrigação de 1,7 metros. Então, essa área molhada não tem sobreposição, porque 1,7 metros de raio, 3,4 de diâmetro, é menor que 4 metros de espaçamento entre plantas. Então, se pede para calcular a porcentagem de área molhada. Então, vemos a resolução do problema. Primeiro, vamos calcular a área molhada
de cada planta. A área molhada de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. É π vezes 1,7 ao quadrado. 1,7 é o raio, dá 9,1 metros quadrados, que é a área molhada por planta. Vamos, então, agora calcular a área ocupada por cada planta. A área ocupada por cada planta é o espaçamento entre as plantas e vezes o espaçamento entre as linhas. Então, é 4 metros por 7 metros, dá 28 metros. Então, só dividir um pelo outro, a área molhada sobre a área da planta, 9,1 dividido por 28, vezes 100. Dá a porcentagem de área molhada de 32,5%. 32,5% é compatível com o critério estabelecido para regiões de clima úmido. Vamos resolver o exercício 2, agora para a cultura de mamoeiro em clima úmido. O espaçamento entre linhas é 3,5 metros e o espaçamento entre plantas 1,5 metros. Só que nesse caso, o sistema de irrigação de microaspersão em linhas alternadas. Então temos uma linha de microaspersores alternado, para duas linhas de plantas. Então tem essa linha, aqui não tem linha entre essas duas, e aqui essa outra linha irriga uma linha lateral para duas linhas de plantas, formando uma faixa molhada de 4 metros. Então esse microaspersor forma essa faixa molhada de 4 metros, e para essas duas linhas de plantas, outra faixa molhada de 4 metros. As plantas, então, tem espaçamento de 3,5, que é menor que 4 metros, por 1,5. Então, se pede para calcular a percentagem de área molhada. E a mesma coisa, nós vamos calcular a área molhada, é uma faixa aqui, 4 metros de largura por 1,5 metro de espaçamento entre as plantas. Então, 4 metros vezes 1,5, 6 metros quadrados que se forma nessa parte da faixa, para irrigar, então, duas plantas. Então, essa faixa molhada irriga duas plantas. Então, a área de plantas é o espaçamento entre plantas, que é 3,5, entre essa e essa é 3,5, vezes 1,5 e vezes duas plantas. Então, dá 10 metros e meio. Então, nessa faixa aqui, a área ocupada por essas duas plantas é 10 metros e meio. Então, a área molhada, 6 dividido por 10,5 vezes 100 dá 57,1%, que é a porcentagem de área molhada, também é compatível com o critério estabelecido. Vamos falar aqui sobre a formação de bulbo molhado e tipos de solo, e vazão também dos emissores e também da lâmina aplicada. Então, esses três fatores, tipo de solo, vazão e número de emissores e lâmina aplicada, influenciam na forma desse bulbo molhado. Essa forma desse bulbo molhado é importante para produzir essa faixa molhada, essa porcentagem de área molhada, que deve ser compatível com o critério em cada projeto. Então, nesse caso, temos aqui o espaçamento entre os emissores, em geral é o espaçamento entre plantas, e nós vamos aplicar água nesse ponto e para formar um bulbo molhado. No início da irrigação,
vai formando uma zona, uma frente de molhamento e essa área umedecida. À medida que vai aplicando água, esse volume do bulbo molhado vai crescendo, vai se formando então essa linha de fluxo que é perpendicular a esse contorno molhado. A cultura tem uma profundidade de raízes que deve ser aplicada à água. É a zona mais ativa do sistema radicular. É a profundidade de raiz e essa aqui é a profundidade do bulbo molhado. Quando se aplica água em excesso, se perde água por percolação. Então, a lâmina aplicada, quanto maior a lâmina aplicada, maior é o volume molhado. Esse volume molhado cresce em profundidade, que vai causar um determinado tempo a percolação, que deve ser então restrita essa profundidade do bulbo molhado à profundidade do sistema radicular. Então a profundidade deve ser igual à profundidade do sistema radicular. E dependendo do tipo de solo, vai se formar um diâmetro molhado de acordo com as características de água no solo de caminhamento lateral. Então, solos arenosos têm esse caminhamento no sentido da profundidade, tem tendência a formar menor diâmetro molhado do que solos argilosos. Então, esse é o condicionante ao tipo de solos. Para contornar esse problema, eu posso aumentar, colocar um microaspersor ou gotejador, aliás, aqui é para gotejadores, né? Com uma vazão maior. Posso dobrar a vazão, por exemplo, de 2 para 4 litros por hora ou para 6 litros por hora. Quando eu aumento essa vazão, aumenta esse diâmetro horizontal. Outra possibilidade é que eu posso colocar 2 emissores, né, 2 gotejadores de 2 litros por hora, fica 4, eu posso colocar 3 para aumentar esse diâmetro molhado. Então essas são as condições de tipos de solo. Então solos argilosos, eles têm um caminhamento horizontal favorecido e dificuldade para caminhamento vertical. Então se formam bulbos com maior diâmetro molhado e com isso eu posso utilizar espaçamentos maiores entre os gotejadores. Nesse caso de 1 metro a 1,25 m entre gotejadores, eu faço uma faixa molhada. Por outro lado, se forem solos com estrutura média, para produzir essa faixa molhada, eu tenho que colocar emissores, gotejadores, de 60 centímetros a 1 metro. E se for um solo arenoso, eu tenho que colocar os gotejadores espaçados de 30 a 60 centímetros para formar esse túnel molhado. Com isso eu vou gastar mais emissores por área e o projeto ficaria mais caro. É neste caso que é vantajoso a utilização de microaspersores ao invés de gotejadores, em casos de solos arenosos. Existem na literatura tabelas para se escolher espaçamentos entre os gotejadores, porém o método mais prático é ir no local e fazer um ensaio com o gotejador e determinar essa forma do bulbo molhado para cada tipo de solo, variando a vazão. Mas como guia, essa aqui é a profundidade do bulbo molhado de acordo com a textura do solo. Então vamos fazer um bulbo molhado de 80 centímetros de profundidade ou de 1,70 m. Se for um solo homogêneo, que tem a mesma textura, mesmo sem estratificação, eu vou
colocar o espaçamento de 50 centímetros entre gotejadores em solo leve, 1 metro para solo de estrutura média e 1,10 para a estrutura pesada. Se for solo estratificado, 80 centímetros, 1,25, 1,70. E em camadas, 1,10, 1,70 e 2 metros. Porque, nesse caso, essas camadas têm diferentes condutividades hidráulicas, elas restringem o fluxo vertical de água, possibilitando maior espaçamento entre os gotejadores. A 1,70 m de profundidade, para fazer essa aplicação, o bulbo molhado é maior. Então, se o bulbo molhado é maior, ele é maior em profundidade e ele é maior em largura. Então, para, por exemplo, a solos de estrutura média, é 1,25 em comparação com 1 para menor profundidade, 2,25 em comparação a 1,25 e 3 em comparação a 1,70 para o bulbo molhado de menor profundidade. Então, esses são guias que servem para gotejadores de uma vazão específica, 4 litros por hora. Se for utilizado outro gotejador, vai ter que fazer um ensaio de campo. Para exemplificar os procedimentos de cálculo, assumiremos uma área irrigada de 10 hectares com dimensões de 500 metros de comprimento por 200 metros de largura. A motobomba e um cabeçal de controle serão instalados próximos ao manancial, cerca de 50 metros da área. A cultura será cafeeiro, cultivada no espaçamento entre linhas de 3 metros e entre plantas por 1,5 metro. O sistema a ser utilizado será gotejamento e o número de horas de funcionamento diário do sistema na propriedade será de 12 horas. O primeiro procedimento de um projeto de irrigação consiste no cálculo da lâmina de irrigação, mais especificamente a lâmina líquida máxima, que corresponde ao produto da água facilmente disponível vezes a porcentagem de área molhada no terreno dividido por 100. A água facilmente disponível é o intervalo entre a umidade na capacidade de campo e a umidade crítica, umidade tal que a planta começa a ter estresse hídrico. E a porcentagem de área molhada é a parte do terreno que é molhada em relação à área ocupada pela planta. Essa equação pode ser desdobrada em umidade na capacidade de campo menos umidade no ponto de mexa permanente vezes a densidade do solo, vezes essa fração de água disponível quanto da água disponível que corresponde à água facilmente disponível, vezes a profundidade do sistema radicular, vezes 10, vezes a porcentagem de área molhada. Essa é a definição dos termos e as unidades. Então, essa fórmula é dada a umidade é dada em gramas por grama. Outra fórmula, com umidade por volume, essa não precisa da densidade, então a densidade não aparece na fórmula, e essa umidade θ corresponde à umidade em volume, dado em centímetros cúbicos de água por centímetros cúbicos de solo. A percentagem de área molhada é calculada pela relação entre área molhada e área ocupada pela planta, vezes 100. No campo, temos duas situações. Uma situação em que se forma uma faixa molhada devido à sobreposição dos emissores. Nessa faixa molhada, se tem o diâmetro dessa faixa e
a porcentagem de área molhada pode ser calculada pelo produto desse diâmetro vezes o espaçamento entre plantas, dividido pela área ocupada pela planta vezes 100. Na situação em que se tem uma área molhadas discretas, devido à falta de sobreposição dos emissores, então formam áreas molhadas discretas do terreno. A área molhada é dada pela área desse círculo molhado, que é π vezes r ao quadrado, o raio do círculo, dividido pela área ocupada pela planta. As recomendações de área molhada para projetos de irrigação localizada, primeiro para essa condição de faixa molhada, que é utilizada em plantas e em fileiras, a percentagem de área molhada deve estar entre 33% e 67%. No caso de plantas isoladas, que é essa condição, a gente deve fazer com que essa porcentagem de área molhada seja próxima da área de sobreposição da copa. E para clima úmido, essa porcentagem de área molhada deve ser maior que 20 e menor que 67. Para clima árido, a porcentagem de área molhada deve ser maior que 33%. Para exemplificar os cálculos, vamos assumir o nosso projeto de irrigação de cafeeiro em clima úmido, que tem espaçamento entre linhas de 3 metros e espaçamento entre plantas de 1,5 metro. Vamos colocar então uma planta, outra planta espaçada de 1,5 metro e uma linha da outra 3 metros. Vamos utilizar um sistema de gotejamento que tem uma linha lateral colocada junto às linhas de plantas, e essa linha lateral com gotejadores faz uma faixa molhada de 1 metro de largura. E o problema pede para calcular a percentagem de área molhada. A percentagem de área molhada é dada pelo diâmetro molhado, esse diâmetro molhado, vezes o espaçamento entre plantas, dividido pela área ocupada pelas plantas, por cada planta. No nosso caso é 1 metro vezes 1,5 metro, diâmetro molhado vezes espaçamento de plantas, dividido pelo espaçamento entre linha, dividido pelo espaçamento entre plantas, vezes 100, corresponde a 33%, que é compatível com a recomendação de área molhada para regiões úmidas. O exercício 4 trata ainda do projeto da cultura do cafeeiro em um solo com as seguintes características que foram levantadas em campo. A profundidade do sistema radicular, 60 centímetros, umidade na capacidade de campo e ponto de murcho permanente, dado pela curva de retenção, capacidade de campo 26,7% em gramas por grama, e umidade no ponto de murcho permanente de 17,5%. E a densidade desse solo é 1,2 gramas por centímetro cúbico, e nesse solo o cafeeiro pode absorver água até que se consuma 40% de água disponível, ou seja, fator de disponibilidade de água igual a 0,4. E nós vamos usar nesse cálculo a porcentagem de área molhada calculada com os dados do exercício 3. A resolução desse problema, então, para calcular a lâmina líquida máxima, seria essa quantidade de
água facilmente disponível, é dada pelo produto com a porcentagem de área molhada dividido por 100, que também pode ser escrito na umidade na capacidade de campo, menos ponto de murcha permanente, vezes a densidade, vezes a fração de água disponível, profundidade do sistema radicular vezes 10, vezes a porcentagem de área molhada dividido por 100. Então, assumindo os dados da curva de retenção, capacidade de campo, ponto de murcha permanente, densidade do solo, fração de água disponível, profundidade do sistema radicular, vezes 10 para converter em milímetro, e 33,3% é a porcentagem de área molhada. Resulta uma lâmina líquida máxima de 8,8 milímetros. Essa é a quantidade de água que o sistema de irrigação deve aplicar na zona radicular para que a planta não sofra estresse hídrico. O próximo cálculo do projeto de irrigação é a evapotranspiração máxima da cultura, que é a evapotranspiração que ocorre sobre ausência de déficit hídrico, quando o solo está naquele intervalo de água facilmente disponível. Podemos comparar a evapotranspiração máxima da cultura para as condições de irrigação em área total, como um projeto de irrigação ou um projeto de inundação. Nesse caso, a irrigação de área total é dada em lâmina em milímetros por dia. A evapotranspiração máxima de cultivo é igual ao coeficiente de cultivo vezes a evapotranspiração de referência. A evapotranspiração de referência é calculada com dados meteorológicos obtidos das estações meteorológicas. E o coeficiente de cultivo é obtido experimentalmente e utilizamos dados da literatura para cada cultura específica. Culturas anuais, esse coeficiente de cultivo é pequeno, por exemplo, 20%, a evapotranspiração da cultura é 20% da evapotranspiração de referência. À medida que a planta cresce, aumenta a área foliar e chega a um valor máximo de área foliar. Nessa condição, o coeficiente de cultivo se aproxima de 1, ou seja, a evapotranspiração da cultura é próximo da evapotranspiração de referência. Depois, na maturação, esse coeficiente decresce com a senescência das folhas. No exemplo nosso de cafeeiro, é uma cultura perene, que serve também para outras culturas, como citros, como o abacate. Esse coeficiente de cultivo é próximo de 1. Então, esse é o cálculo da evapotranspiração máxima de cultivo para situações em que se irriga a área total. Acontece que na irrigação localizada, a gente não irriga a área total. Então, a gente irriga aquela faixa molhada ou aquela área molhada. Então, há redução da evapotranspiração. Não se perde tanta água quanto na irrigação por aspersão, porque se tem menos evaporação de água do solo. Então, vamos calcular aqui, vamos falar da irrigação localizada, a lâmina também dada em milímetros por dia, e vamos denominar ETM-LOC, a evapotranspiração da cultura sob condições de irrigação localizada. É igual à evapotranspiração da cultura em irrigação em área total, multiplicada por KL. Esse KL é um coeficiente de localização. É um coeficiente definido em função da área molhada da cultura ou da área sombreada da cultura. Então, esse é um coeficiente que varia de 0,2 até 1,
Ou seja, há situações em que a área molhada é muito pequena, então ocorre uma redução de 80%. A cultura só evapotranspira 20%. E pode ser que essa área molhada seja praticamente igual à irrigação diária total, esse coeficiente chega próximo de 1. Ou um caso que a planta cobre todo o terreno, essa porcentagem de área sombreada da cultura dá uma cobertura total. Então, esse coeficiente seria 1. Então, podemos ainda desdobrar essa equação utilizando os termos que definem a ETM de área total, Kc vezes ET0, vezes o coeficiente de localização. Por fim, podemos calcular essa demanda hídrica com base em volume. Nós podemos calcular em litros por planta por dia. Esse litros por planta por dia vai depender, então, da evapotranspiração localizada multiplicada pela área ocupada pela planta. A área ocupada pela planta é espaçamento entre plantas vezes espaçamento entre linhas. Ou esse termo Kc vezes ET0 vezes KL. Na literatura, existem várias opções de cálculo de KL. Aqui apresentamos 3 equações. Uma primeira equação é utilizada para espaçamentos de plantas menores, a segunda equação para espaçamentos de plantas maiores, e a terceira equação é utilizada em termos gerais, pode ser utilizada para plantas com espaçamento estreito ou espaçamento largo. Então, nessa equação, o coeficiente de localização é igual a 0,1 vezes a raiz quadrada de P. P pode ser porcentagem de área molhada, que nós vimos nos slides anteriores, ou a porcentagem de área sombreada, a porcentagem da projeção da copa em relação à área ocupada pelo terreno. A gente vai usar o que for maior dos valores calculados. Porcentagem de área sombreada, a gente vai ver no próximo slide. A percentagem de área sombreada é calculada utilizando o mesmo conceito aplicado para a porcentagem de área molhada. Nós podemos ter a condição para plantas isoladas, em que não há sobreposição das copas das plantas, ou para plantas em renque. São plantas em linha e que a copa se entrelaça. Então, tem uma superposição de copas. Então, é o mesmo conceito de planta isolada e plantas com sobreposição no cálculo da porcentagem de área molhada. Então, no cálculo de área sombreada, a área da copa é dada por πr ao quadrado. R é o arraio da copa. E em plantas em renque, nós vamos utilizar esse diâmetro da copa. Nós vamos dizer que essa copa tem um determinado diâmetro. Então, o diâmetro da copa, a área da copa é o diâmetro da copa vezes o espaçamento da planta. Para calcular, então, a porcentagem de área sombreada, nós vamos utilizar a área da copa, calculada por esses 2 procedimentos, dividido pela área ocupada pela planta. Vamos fazer o exercício 5 para calcular a evapotranspiração máxima do cafeeiro irrigado por irrigação localizada, no caso, gotejamento. Então, para o nosso projeto de cafeeiro, região úmida, no espaçamento de 3 por 1,5, o sistema de irrigação
gotejamento em faixa molhada. Aquele slide mostra que nós temos 1 metro de largura a nossa faixa molhada. A evapotranspiração de referência, obtido na estação meteorológica para longo período, né? Foi 5 milímetros por dia. Nós vamos utilizar esse dado histórico de longo período, por exemplo, 30 anos ou 20 anos de dados meteorológicos. Achamos que a evapotranspiração máxima é de 5 milímetros por dia. O coeficiente da cultura, em fase de enchimento de grãos, é 0,9 e o diâmetro da copa do cafeeiro é 2 metros. Então, essa é a cultura do cafeeiro, esse é o espaçamento entre plantas, espaçamento entre linhas. Eu vou calcular, então, a área da copa. A área da copa é um plantio em renque que tem sobreposição da copa das plantas. Então, o diâmetro da copa vezes o espaçamento entre plantas. Então, nesse caso, o diâmetro da copa é 2, dado no problema, e o espaçamento entre plantas é 1,5. Então, a área da copa é esse intervalo aqui é 3 metros quadrados. Vou calcular então a porcentagem de área sombreada, é a área da copa, 3 metros quadrados, sobre a área da planta, que é o espaçamento entre linhas, vezes o espaçamento entre plantas, ou seja, 3 por 1,5 vezes 100 é 66,6%, é a porcentagem de área sombreada. Comparado com o cálculo de porcentagem de área molhada, que nós calculamos nos slides anteriores, é 33,3%. Então, nesse caso, eu vou utilizar esses valores para calcular o fator, o coeficiente P da equação de coeficiente de localização. Então, eu vou escolher o maior entre porcentagem de área sombreada e o porcentagem de área molhada. Então, essa copa aqui, ela cobre 66% da área ocupada pela planta. E a área molhada só cobre 33%. Então, a cultura vai perder área, perder água por essa área da copa. Então, eu vou escolher o que foi maior. 66,6 é o valor de P. Utilizando naquela terceira equação de uso geral do coeficiente de localização, vai ser 0,1 vezes raiz quadrada de P. Vou então colocar 0,66 aqui. Vou ter um coeficiente de localização de 0,816. Ou seja, a cultura vai perder uma quantidade de água de 81% em relação a uma cultura de irrigada, a mesma cultura irrigada em área total. Então, utilizando a equação, a evapotranspiração máxima, sob condição de localização, é Kc vezes ET0 vezes KL. Ou seja, 0,9 vezes 5, que é ET0, vezes 0,816, que calculamos aqui. Então, a cultura consome 3,7 milímetros por dia. Em seguida, pode-se calcular o turno de rega, que é dado em dia. O turno de rega máximo é dado pela relação entre a lâmina líquida máxima e a evapotranspiração da cultura. Porém, nesse cálculo, a gente pega somente a parte inteira. Se a gente pegar o número de 3,5, a gente pegaria 3.
é o 2,5, a gente pegaria a parte inteira, que seria 2. Então, esse é o turno de rega máximo. A gente pode adotar o turno de rega máximo, por exemplo, 4 dias, mas podemos optar para irrigar todo dia. Ao invés de irrigar a cada 4 dias, com turno de rega, podemos irrigar todo dia. Se a gente irriga todo dia, a gente repõe a água que foi perdida durante aquele dia. Se a gente for irrigar durante 4 dias, a gente vai ter que colocar a quantidade de água consumida durante os 4 dias. Então a gente tem opções de adotar um determinado turno de rega, de acordo com o valor máximo. Se a gente fizer isso, a lâmina, então a gente vai ter que repor diferentes quantidades de lâmina. Como eu disse, se o turno de rega for 4 dias, esse ETM seria o consumo de água de 4 dias. A lâmina vai ser maior. Se eu irrigar todo dia, essa lâmina vai ser o consumo de água da planta durante um dia. Essa lâmina vai ser menor. Então, posso definir aqui a lâmina líquida de irrigação aplicada. Então, a lâmina líquida aplicada é a lâmina que realmente eu apliquei de acordo com o turno de rega. A lâmina líquida que eu apliquei para repor essa água perdida durante o período entre irrigações. Na aplicação de irrigação, certa quantidade de água é perdida em função da evaporação, percolação profunda ou escorrimento superficial. Essa quantidade de perdas é definida, é computada pela eficiência de irrigação. A eficiência de irrigação é muito alta no sistema de irrigação localizada, as perdas variam entre 5% e 10%. Então, a lâmina bruta é calculada pela relação entre a lâmina líquida e eficiência de irrigação e corresponde à quantidade de água que o sistema de irrigação deve aplicar no solo para que este retenha a água que vai ser absorvida pelas plantas. Então, a lâmina bruta de irrigação é dada em milímetros e a eficiência de irrigação é dada em fração, 0,9, 0,95, por exemplo. Muitas vezes é requerido o cálculo do volume diário de água requerido pelas plantas ao invés de lâmina, que é dada em milímetro. O volume é dado em litros ou metros cúbicos. Lembrando que 1 milímetro é igual a 1 litro de água por metro quadrado de terreno. A gente tem que o volume é igual à área ocupada pela planta vezes a lâmina bruta. Então, para saber o volume aplicado por dia, divide-se pelo turno de rega. Em propriedades irrigadas, muitas vezes não se trabalha toda semana. Normalmente se tem um dia de folga, ou 2 dias, se folga no sábado ou no domingo. Então se calcula o coeficiente C, que corresponde a ciclo semanal de irrigação em dias. O ciclo semanal de irrigação em dias é os 7 dias da semana menos os dias de folga. E quando não se irriga em determinado dia, por exemplo, domingo, ao invés de irrigar 7 dias por semana, se irriga só 6, tem que aumentar a quantidade de água irrigada durante a semana para compensar esse dia que não se trabalha. Então, se define o volume diário por planta ajustado por
ciclo semanal. Então, o volume ajustado é igual ao volume calculado, requerido pela planta, se irrigasse todo dia, vezes a relação de 7 dividido por o coeficiente C. Então, esse é o volume diário por planta e ajustado por ciclo semanal, que a gente vai utilizar nos cálculos seguintes. Para exemplificar, vamos fazer o exercício 6, vamos calcular o turno de rega máxima, a lâmina líquida e bruta de irrigação aplicada, o volume diário por planta requerido e o volume por planta ajustado por ciclo semanal. Vamos assumir nesses cálculos a eficiência de irrigação de 90% e vamos calcular o número de dias de folga de um dia. A resolução do exercício 6, turno de rega máximo. Turno de rega máximo é o inteiro entre lâmina líquida máxima dividido pela evapotranspiração. Então, é o inteiro de 8,8 dividido por 3,7 milímetros por dia. Então, o inteiro dessa relação, o número dá 2,38. Então, nós vamos selecionar o número inteiro. Então, o turno de rega máximo vai ser 2 dias. Eu poderia irrigar aos 2 dias e 0,38. 0,4 dias, daria 2 dias e 10 horas. Mas isso não ficaria prático para passar a instrução para a operação da irrigação. Irrigar 2 dias e 10 horas não é prático, é melhor irrigar a cada 2 dias. Então adotamos como máximo período, turno de rega ou período de irrigação de 2 dias. Com isso, vamos calcular a lâmina líquida e bruta de irrigação aplicada. Podemos adotar esse turno de rega máximo de 2 dias. Se adotarmos o turno de rega máximo de 2 dias, 2 dias para turno de rega, evapotranspiração durante esses 2 dias, é 3,7 para cada dia, vezes 2 dias, dá 7,4 milímetros ao final de 2 dias. Aplicamos, então, 7,4 milímetros. E a lâmina bruta de irrigação é 7,4 dividido por 0,9, 8,2 milímetros que temos que aplicar ao final de 2 dias. Por outro lado, se formos adotar a irrigação todo dia, com turno de rega, então, de 1 dia, a lâmina líquida vai ser 1 dia vezes 3,7. Nós vamos ter que repor a evapotranspiração da cultura naquele dia, dividido por 3,76 por 0,9, a evapotranspiração dividido pela eficiência de irrigação, dá 4,1 milímetros. Vamos calcular agora o volume de água por planta requerido. O volume de água, área ocupada por planta, vezes a lâmina bruta, dividido pelo turno de rega. Vamos adotar o turno de rega, fazer esse cálculo aqui para 2 dias. Então, 3 vezes 1,5, o espaçamento da cultura, vezes 8,2, que é a lâmina bruta. Aí dá 18,5 litros por planta por dia. Finalmente, fazendo o ajuste do volume por planta por ciclo semanal, assumindo aquele dia de folga aos domingos que não se irriga. Então, o volume ajustado, esse volume que calculamos no item C, vezes 7 dividido por C. O C, no caso, é 7 menos 1. Então, vamos irrigar durante 6 dias. Então, o total dá 21,6 litros por planta por dia.
Próximo cálculo é o número de emissores por planta. O número de gotejadores ou o número de microaspersores por planta que deve ser utilizado. Então, vai depender da área molhada. Para a área molhada isolada, o número de emissores por planta é dado pelo espaçamento entre plantas e o espaçamento entre emissores. Nós temos diferentes opções de arranjo. Nesse caso, nós temos a planta, se é a copa da planta, outra planta. O espaçamento entre plantas é 4 metros, o espaçamento entre os emissores também 4 metros. Substituindo na fórmula, vai ser 4 por 4, um emissor por planta. Nesse caso, nós temos o espaçamento entre plantas de 4 metros, mas nós temos um emissor para cada 2 plantas. Então, o espaçamento entre os emissores vai ser de 8 metros. Então, dividindo o espaçamento de plantas por emissor, nós temos meio emissor por planta. Então, nesse caso A, para a planta isolada, o caso B, para a formação de bulbo molhado, formação de bulbo molhado, porém sem recobrimento, sem sobreposição. Temos então espaçamento entre plantas e espaçamento entre emissores. Então, formamos esse bulbo sem recobrimento. O espaçamento entre emissores é 2 vezes o raio, que é igual ao diâmetro molhado. Então, o número de emissores por planta, nesse caso, vai ser igual a 1. No caso de sobreposições, para a formação de bulbos, nós temos que levar em conta o grau de sobreposição. Então, essa sobreposição, o espaçamento entre emissores é dado pelo diâmetro molhado vezes 1 menos esse fator A dividido por 200. Esse A é a percentagem de recobrimento. Se recomenda de 15% a 30% de recobrimento desses aspersores. Então, o A é dado pelo cálculo da porcentagem de recobrimento, por exemplo, 20, ou 15, ou 30, dividido pelo diâmetro molhado vezes 200. Esse é o recobrimento. Então, dessa forma, é dado por A, que é esse valor que a gente escolhe, dividido por 200 vezes o diâmetro molhado. Vamos fazer a resolução de um exercício, que é o cálculo do número de emissores por planta de cafeeiro. No nosso projeto de cafeeiro, o espaçamento é 3 por 1,5. O diâmetro molhado é 1 metro. Vamos adotar uma sobreposição de 30%. Então, nesse caso, o diâmetro 1 metro, que é a faixa molhada, diâmetro molhado, e temos espaçamento entre emissores que a gente precisa. Então, qual que seria esse espaçamento entre emissores? Para a gente ter um recobrimento, o valor de A de 30%. A gente vai formar, então, esse bulbo molhado aqui, que tem esse diâmetro, pode ser nesse sentido ou nesse sentido. Então, essa aqui é a faixa molhada, a gente vai fazer uma sobreposição de 30%. Então, vamos calcular o espaçamento entre emissores, é o diâmetro molhado,
1 menos A dividido por 200. Temos todos os termos, diâmetro molhado é 1 metro, esse A é 30, então o espaçamento entre emissores é 0,85. Número de emissores por planta é espaçamento entre plantas dividido por espaçamento entre emissores. Espaçamento entre plantas é 1,5. Espaçamento entre emissores é 0,75. Então, teremos 1,77 emissores por planta. O cálculo da vazão do emissor em uma subunidade pode ser calculado em função do volume aplicado por planta por dia, vezes o turno de rega, dividido pelo número de emissores por planta, vezes dividido pelo tempo de irrigação. Então, aqui está a subunidade irrigada, tem as linhas laterais, e esse cálculo é para um emissor localizado em determinada posição. Então, o volume diário por planta e ajustado pelo ciclo semanal, no nosso exemplo do cafeeiro, foi 21,6 litros por planta por dia. O turno de rega adotado, no nosso exemplo do cafeeiro, pode ser um dia ou 2 dias. Podemos irrigar o cafeeiro a cada 2 dias ou todo dia. Nós podemos definir qual a opção a adotar. Número de emissores por planta, nós calculamos anteriormente, é 1,77, e o tempo de irrigação do cafeeiro nós vamos definir de acordo com o turno de rega. Se vamos irrigar todo dia, vamos aplicar menos água, então o tempo de irrigação é menor. Se decidirmos um turno de rega a cada 2 dias, temos que repor o consumo de água da cultura durante 2 dias, então o tempo de irrigação será maior. Podemos calcular também o número de subunidades, né? Quantas subunidades dessas podemos irrigar por dia. O número de subunidades vai depender do número de horas de funcionamento diário. No exemplo do cafeeiro, a gente vai definir. Depende do grau de automação e do custo de energia. Então, o número de funcionamento diário no projeto cafeeiro, nós definimos, o agricultor definiu para o projetista como sendo 12 horas, mas pode ser 18 horas, 21 horas ou 24 horas, ou 6 horas e assim sucessivamente. Pode ser qualquer número. Quanto maior o número de horas irrigadas por dia, menor é o custo do projeto, porque se diminui a potência necessária. Tem um horário de pico que é necessário por causa desse horário de pico de demanda de energia. Normalmente se para a irrigação durante 3 horas. Então, 21 horas é um tempo usualmente utilizado nos sistemas que utilizam o máximo de horas trabalhadas por dia. Então, o número de subunidades irrigadas por dia é o número de funcionamento do sistema durante o dia, dividido pelo tempo de irrigação. Então, nós vamos usar a parte inteira dessa divisão. A parte inteira e desprezar a parte fracionária do resultado dessa divisão. No exercício 8, se define a divisão da unidade de irrigação, o número de subunidades irrigadas por dia, o tempo de irrigação e a vazão do emissor requerida no exemplo do cafeeiro. Os dados
do nosso problema, a área irrigada é 10 hectares, vamos assumir 12 horas de trabalho diário. O turno de rega, nós vamos definir se vai ser 1 ou 2 dias. O volume ajustado para cada planta é 21,6 litros por dia e o número de emissores por planta é 1,77. Se resolve esse problema montando-se uma tabela em que se divide a área em número de unidades com áreas respectivas e se escolhe o turno de rega. No nosso caso, nós calculamos que o turno máximo de rega pode ser 2 dias. Então, podemos irrigar a cada 2 dias ou diariamente. Podemos optar por 1 ou 2 dias. Fazendo essa opção, se calcula o tempo de irrigação e a vazão requerida do gotejador. No nosso projeto, temos a vazão ajustada para cada planta, litros por planta por dia, número de emissores por planta e número de horas de funcionamento diário do sistema de irrigação na propriedade. Então, se a gente dividir a área em teríamos uma unidade de irrigação na área do projeto. Essa área seria 10 hectares, 100 mil metros quadrados. Fazendo a primeira opção de irrigar diariamente, nós vamos ter 12 horas para irrigar essa área toda. Então, substituindo o turno de rega e tempo de irrigação de 12 horas, o turno de rega aqui, esse volume ajustado por planta, volume a ser aplicado por planta, e número de gotejadores por planta. Calcula-se a vazão do gotejador, que é 1,02 litros por hora. Se a gente dividir a área em 2 unidades, de 50 mil metros quadrados cada uma, mantendo-se o turno de rega, o tempo de irrigação, nós temos 6 horas para irrigar essa unidade e mais 6 horas para outra unidade. Então, substituindo 6 no lugar do 12, temos uma vazão do gotejador de 2,03 litros por hora. Se dividir essa área em 3, de 33.333, teremos 4 horas para irrigar cada uma dessas áreas. A vazão resultante é 3,05. Se dividirmos essa área em 4 unidades, de 25 mil metros quadrados, no turno de rega de um dia, o tempo de irrigação vai ser 3 horas, 3, 6, 9, 12 horas durante o dia. Essas 3 sendo substituído no denominador, resulta em vazão de 4,7 litros por hora. Se dividir essa área em 6, o tempo de irrigação vai ser 2 e a vazão vai ser 6,10. E 12 subunidades, o tempo de irrigação vai ser 1 hora, precisamos de uma vazão elevada de 12,2. Fazendo a opção de irrigar a cada 2 dias. Então, turno de rega de 2 dias, o tempo de irrigação vai ser 12 horas se a gente dividir a área em apenas uma unidade, ou não dividir, a vazão vai ser 2,04. Dividir a área em 2, tempo de irrigação 6, 4,06. Dividir a área em 3, vazão 6,10. Dividir a área em 4, 8,14. Dividir a área em 6, 12,2. E a área em 12 partes seria 24,4. Então, nesse caso, a questão é escolher qual é a opção mais adequada. Nós precisamos encontrar os gotejadores no mercado.
esses que estão marcados são os mais comuns, as vazões mais comuns ou vazões comerciais mais comuns. É mais fácil de encontrar esses gotejadores. Podemos escolher tanto turno de rega de 1 dia ou de 2 dias. Esta é ou qualquer um desses gotejadores marcados que é possível encontrar no mercado. Essa é uma decisão do projetista, que no caso do projeto do cafeeiro, nós vamos escolher essa opção, dividir a área em 4 unidades, 1, 2, 3, 4, de 25 mil metros quadrados, com turno de rega de 1 dia, e vamos irrigar cada uma dessas unidades durante 3 horas com a vazão de 4,7 litros por hora. Poderíamos escolher a outra opção, que também é possível, com a vazão muito parecida, dividir a área em duas de 50 mil metros quadrados e o tempo de irrigação seria 6 horas. Porém, para o projeto cafeeiro, nós vamos escolher essa opção desse gotejador com a divisão da área em 4. Em seguida, se calcula a vazão requerida pelo sistema de irrigação em cada subunidade irrigada. Nós temos a vazão requerida é igual ao número de plantas pela subunidade vezes o volume ajustado dividido pelo número de horas de funcionamento diário. O número de plantas na subunidade é igual à área da subunidade dividido pela área de plantas. A área de plantas é espaçamento entre linha e espaçamento entre planta. Assim, o cálculo seguinte é o volume aplicado em cada subunidade. O volume da subunidade é igual à vazão requerida na subunidade vezes o tempo de irrigação em cada subunidade. No exercício 9, se calcula a vazão requerida pelo sistema de irrigação e volume aplicado por subunidade irrigada. Então, revendo os dados, 10 hectares é a área irrigada, espaçamento de 3 metros por 1,5, volume ajustado 21,6, número de horas trabalhadas por dia, 12 horas, e o tempo de irrigação é 3 horas. No exercício 9, se calcula a vazão requerida por cada subunidade irrigada. A vazão requerida é número de plantas vezes volume ajustado dividido por número de horas trabalhadas por dia. O número de plantas é dado pela área dividido pelo espaçamento de plantas. É 25 mil metros quadrados dividido por 3 por 1,5, dá 5.556 plantas na subunidade. Substituindo e multiplicando pela volume ajustado, dividido por 12 horas trabalhadas, dá 10 metros cúbicos por hora. O volume aplicado por subunidade irrigada é a vazão vezes o tempo de irrigação. A vazão é 10 vezes 3 horas, dá 30 metros cúbicos por hora. E finalmente vamos definir a instalação e a operação do sistema de irrigação por gotejamento, no nosso exemplo do cafeeiro. Nós vamos irrigar uma área de 10 hectares, o cafeeiro tem espaçamento de 3 por 1,5 metro, com a área da copa de 2 metros, e o cafeeiro está na fase de máximo crescimento da cultura. A gente faz o projeto para essa condição de maior demanda de água. A área será subdividida em 4
subunidades, que serão irrigadas diariamente numa jornada de 12 horas. Cada subunidade será irrigada durante 3 horas por dia, aplicando-se 21,6 litros por planta. Serão utilizados gotejadores instalados em uma linha lateral por linha de plantas, com 1,77 gotejadores por planta. O espaçamento entre gotejadores é de 0,85 metros e com vazão de 4,08 litros por hora, produzindo uma faixa molhada de 1 metro. A vazão requerida pelo sistema de irrigação é de 10 metros cúbicos por hora, aplicando-se 30 metros cúbicos por subunidade.